Hoje a palavra é a primeira vez que eu vou ministrar essa palavra, porém, é uma das coisas mais extraordinárias que você, pelo menos que eu já ouvi, então eu espero que seja tão impactante para você, como é para mim, o que eu vou falar hoje, porque quando a gente olha para os cristãos, a gente vê frustração, e a gente vê as pessoas tentando, elas veem a palavra, elas leem a palavra, e elas querem viver aquilo que elas leem na palavra, mas tem muita dificuldade para viver aquilo que está na palavra. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Olha só, então, a gente lê o texto, a gente vê um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus de provisão, um Deus de abundância, um Deus de milagres, um Deus de sinais, um Deus de prodígios, e a gente acredita naquilo, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para nós, a gente diz: por que eu não consigo viver isso? E a religião, ela é tão famosa e ela tem tanta gente segue a religião, a religião ruim, porque ela te dá respostas que consolam a sua desgraça. Então eles vão dizer: é assim mesmo, no mundo tereis aflição. Diga comigo, a religiosidade sempre tem uma resposta para você permanecer no pior. Quem sabe do que eu estou falando? Desce lá, filho, com o teclado, que hoje vai ser conferência, o mistério aqui. Diga comigo, a religiosidade a religiosidade ruim. Existe uma religião boa na Bíblia que diz que ela é imaculada, que atendeu os órfãos e viúvas nas suas necessidades. Mas a religião tem tantos seguidores porque ela tenta, mentirosamente falando, responder por que eu não vejo as coisas da glória de Deus na minha vida. Então ela diz: Deus não quer, não é a vontade de Deus, não é o seu tempo. E aí eu não sei quantas coisas você tem dentro de você que consolaram de uma má maneira você. Não, tudo bem, talvez Deus esteja me ensinando uma lição com a minha pobreza, com a minha miséria, com a minha enfermidade. Talvez Deus não quer, talvez não é a vontade de Deus. Talvez eu nasci mesmo para ser pobre, para ser miserável, para ser humilhado. Mas entra uma frustração, principalmente quando você vem na família do reino. Porque o apóstolo prega de que Deus é um Deus de glória, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de unção, um Deus de prosperidade. E alguns alcançam e outros não. E aí você fica nessa: Senhor, mas o que está acontecendo? E você começa a duvidar cada vez mais. A frustração vai gerando cada vez mais dúvida. Agora, eu vou começar ilustrando algo tão simples, mas eu quero que você guarde isso na sua memória. Quando a gente vê o ser humano, quando a gente vê alguma coisa, instantaneamente nós cremos. Então você pega alguém e diz para ela assim: olha, existe um carro voador. A reação dele primeira qual é? Duvido. Não existe. Só que essa semana apareceu aí um carro voador, e é verdade, está lançado e já pode comprar. Aí você vai lá e mostra para essa pessoa. Não no WhatsApp, nem no YouTube, não. Ela vai lá e vê. A partir do momento que ela vê, ela começa a crer. Ainda que ela não quisesse crer, ela começa a crer. Então diga comigo: ver faz com que eu creia. Imediatamente. Ou seja, ver é uma das coisas mais poderosas que pode acontecer na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas aqui que não criam em milagres, mas depois que entrou na família do reino e viu um milagre, automaticamente ela começou a crer. Quem aqui não cria em milagres e quando viu o milagre acontecer aqui, começou a crer? 4, levanta mais alto para a gente ver.
Olha só, todas essas pessoas não criam, mas depois que viram, começaram a crer. Olha só que interessante. Existe dois par de olhos que nós temos. Diga comigo, eu tenho 2 par de olhos. Quem tem óculos tem 6, então. 2 pares de olhos. Diga comigo, 2 pares de olhos. Vamos lá em Efésios 1:18. Dá um glória a Deus aí, irmão. Olha o que diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê, pastor, que eu quero que os olhos do meu entendimento sejam iluminados? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha o que mais você vai saber. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Continua. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que... Uau! Segundo a operação da força do seu poder. Não, acho que tem que ler de novo, porque esse texto, Paulo não estava em si quando ele escreveu. Ele foi completamente tomado pelo Espírito Santo para escrever esse texto. De novo, verso 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder. Diga comigo, eu possuo 2 pares de olhos. E os olhos são muito importantes. Ao momento que você vê, você crê. Te dá direção. Ver é muito importante. Mas ver com o segundo par de olhos é 1000 vezes mais importante que ver com os olhos naturais. Se você for capaz de ver com os teus olhos espirituais, os olhos do homem espiritual, você vai conseguir se apoderar das riquezas da glória de Deus, do excelente poder da glória de Deus, todo esse versículo 18 e 19 de Efésios 1. Agora, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas. Por que Jesus falava com parábolas? Quem quer saber, diga amém. Jesus disse, eu falo por parábolas, porque eles, está falando dos fariseus e dos judeus, vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Olha o 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Que olhos que eles fecharam aqui, irmãos? Diga comigo, do entendimento, do espírito, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Uau! Jesus está dizendo que quando ele veio na terra, ele falava em parábolas, porque aqueles homens maus de coração duro, ele não queria que eles vissem e compreendessem e fossem transformados e fossem curados, que receber todas as bênçãos celestiais. Vou chegar no ponto
mais importante, já vou lançar agora para você. Você está preparado? Iluminar os olhos quer dizer que se os olhos estão em trevas, não adianta nada ter olhos, não é verdade? Então, você iluminar os olhos, agora os teus olhos veem. A partir do momento que você vê, você começa a crer. Eu vou pegar a última parte dessa mensagem, desse ensino, e já vou lançar aqui para você entender. Eu sempre digo que a minha vida só vai até onde chega a minha revelação. Diga comigo, a minha vida só produz, só chega aonde chega a minha revelação. Quando você tem revelação, e a revelação a palavra revelação ela é simples, é descortinar, é tirar o véu, é destampar, é descobrir. Quando você tem revelação e descobre algo novo, de fato, no teu espírito, vai produzir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Cuidado, porque tem gente que tem a informação da revelação sem ter a revelação. Vou repetir, que eu sei que hoje eu estou bem cheio dos ensinos. Olha só, não adianta ter a informação da revelação. Você precisa ter a revelação. Diga comigo, revelação não é o que entra na mente, é o que entra no espírito. Ou seja, muita atenção, ter a revelação, de fato, é muito diferente de ter a informação. Entender, saber o que Deus prometeu e o que Deus conquistou na cruz por nós, não é revelação. Se eu fizer aqui uma entrevista com cada um de vocês e perguntar, olha, me diga o que Jesus conquistou na cruz por nós. Aí nós vamos começar, né? Aí quem tem um pouquinho mais de Bíblia vai dizer, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, ele veio para libertar os cativos e assim por diante. Você vai vendo as pessoas conhecendo, sabendo o que Jesus nos prometeu. Se você perguntar aqui, quem tinha aquela, quando era criança, caixinha de promessa? Quem tem até hoje? Ó, quem tem até hoje? Ó, que legal, eu não tenho nada contra isso, né? Meu pai fazia isso, a gente ia almoçar, e antes de almoçar a gente orava, cantava a musiquinha. Nós cantamos lá em casa até hoje. Papai do céu abençoa essa hora de alegria, a comidinha tão boa que tu nos dás cada dia. Amém. Aí meu pai pegava e puxava uma promessa. Aí ele lia para a gente. Saber as promessas, memorizar as promessas, decorar as promessas, não farão com que elas sejam realizadas na sua vida. Então pergunte para mim, apóstolo, o que é revelação? Aleluia. Diga comigo, revelação é saber o que fazer para que aquela promessa aconteça. Quem tem a informação não tem a revelação. Quem tem a revelação faz com que aquela promessa aconteça. Então, para mim, eu já vi muitas pessoas que elas ensinos mirabolantes e coisas tão lindas, e eles puxam o hebraico e puxam o grego e vão lá atrás e contam história, e contam filosofia, mas na vida dela não produz nada daquilo que ela está ensinando. Diga comigo, a revelação produz, a informação só informa. Então, se você tiver a revelação do que está na palavra, você vai saber como produzir aquilo. Se eu perguntar aqui, quantos creem que Deus cura os enfermos? 100% vai levantar as mãos.
Agora se eu falo assim, quantos aqui produzem milagres diariamente? 5 ou 6 vão levantar a mão. Por quê? Porque uns têm a informação, outros têm a revelação e produzem aquilo. Se eu perguntar aqui, você acredita que Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão? Todo mundo vai levantar a mão. Ei, fala a verdade, essa pregação está forte. Você está quieto porque está comendo quietinho, né? Se eu falar assim, quantos acreditam no que diz a palavra, que Ele nos deu o poder de fazer riquezas? Ou em português está adquirir riqueza. No hebraico está dizendo, Ele nos deu o poder. Vê o versículo para mim lá em Deuteronômio, acho que é capítulo 8. Não sei se é o 16. Vê lá. Ele nos deu o poder, diga comigo, Ele nos deu o poder de fazer, de adquirir riqueza. Vê se está aí. Não digas no teu coração, a minha força, a minha fortaleza me adquiriu este poder. Olha o 18. É o 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Vamos ler junto essa frase. 1, 2, 3. Que Ele é o que te dá força para adquirires. Ali força no hebraico é poder. Diga comigo, poder. Para adquirir. Se eu falar isso para vocês, vocês vão dizer amém. E se eu falar para você falar amém 100 vezes, você vai falar amém 100 vezes. Mas a pergunta é, quantos estão produzindo a riqueza baseado na revelação desse versículo? Uau. Diga comigo, saber o que fazer para produzir. Isso é revelação. Vamos continuar? Quem está aprendendo alguma coisa? Hoje eu gostaria. Agora olha só essa pregação, para que ela serve? Sabe o que eu estou pregando? Sabe o que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar, não a revelação. Quase todos os cultos eu prego a revelação que eu tenho. Mas hoje vai ser diferente. Hoje eu vou te ensinar a como ter a revelação e começar a produzir a revelação imediatamente. Não. Eu acho que eu vou pregar em outra igreja hoje. Ou seja, o segredo não é eu pregar uma revelação para você. O segredo é fazer com que o que eu prego entre no mais profundo do teu ser, se converta numa revelação para você e você comece a produzir aquilo. Quem quer começar a produzir? Quem quer começar a dar fruto? Quem quer começar a multiplicar-se? Uau! Então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O maior segredo, diga comigo, o maior segredo é viver no Espírito. O maior segredo é viver no Espírito Santo. E eu vou mostrar por que o maior segredo é viver no Espírito Santo. Olha o texto. Vamos lá. Em João 16, 12. Olha o que diz. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Uau! Mas, quando vier aquele, quem? Ele vos guiará em toda... Jesus está dizendo, tem coisa que se eu falar agora, vocês não vão conseguir absorver. Vocês não vão suportar. Vocês não vai penetrar em vocês, não vai fazer nenhum efeito em vocês, porque vocês não têm a capacidade ainda de compreender. Diga comigo, a capacidade de compreender e absorver vem
do Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, o Espírito Santo, quando está sobre um homem, quando está dentro de um homem, dentro de uma mulher, quando um homem e uma mulher está cheio do Espírito Santo, ele te dá a capacidade de absorver as revelações e mudar quem você é. Eu descobri o segredo dos segredos. Não estou olhando mais para a pregação aqui, eu quero falar com vocês. Eu tenho pelo menos uma dúzia de grandes homens de Deus que eu admiro demais. Homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. Homens que pregaram para multidões de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões de pessoas em um culto. Homens que curaram cegos, surdos, paralíticos. Homens que construíram para Deus coisas grandiosas. Se eu colocasse aqui no telão, você ia ver essas grandezas. Você vai ver, por exemplo, o pastor Paul Enenche, o templo mais bonito do mundo, lá no meio da África, com uma cúpula dourada, onde se sentam confortavelmente no ar-condicionado 100.000 pessoas sem nenhuma coluna. Um africano. Admiro, falo, uau! Bishop Oyedepo, desse tamanho, africano. Teve o primeiro sapato com 14 anos de idade. Hoje tem uma cidade de 50 quilômetros quadrados. Universidade para 10.000 pessoas. Sinais, maravilhas, milagres. Conselheiro de presidentes e de reis. Uau! TB Joshua, tem vídeo do TB Joshua. Quem não sabe, eu estive pessoalmente, o TB Joshua me convidou para morar lá na Nigéria com ele. TB Joshua, ele tem um vídeo que um homem chega todo quebrado de um acidente de carro. Está em vídeo isso. Eles pegam o dedão do pé do cara e a canela está quebrada aqui, os braços estão quebrados aqui, tudo quebrado. Perna quebrada, braço quebrado, ele moído de um acidente de carro. E lá na África, muitas vezes, não tem médico para levar. O TB Joshua põe a mão no corpo dele e os ossos vão ficando duros, o homem sai correndo. Isso está gravado em vídeo. Depois você assiste. Por isso que eu já vi tanta coisa, eu tenho tanta fé. Eu já vi mais coisa. Mas, quando eu pego essa dúzia ou essas dezenas de homens que eu falo, meu Deus, como que eles conseguiram trazer do céu, trazer das Escrituras para a realidade, aquilo que está escrito, as riquezas das nações, os milagres, sinais e maravilhas, o poder de adquirir riquezas, o poder de transformar uma nação, uma autoridade mundial. E aí você vai estudar as origens desses homens. Comprou o primeiro sapato com 14 anos. Aí você fala, espera aí, alguma coisa está errada. Você vai ver T.L. Osborne. T.L. Osborne nasceu numa fazenda nos Estados Unidos e ficou lá até os 20 anos de idade, roceiro, tirador de leite de vaca. E você vê, foi o maior evangelista do mundo, do seu tempo, que encheu estádios e movimentou milhões de pessoas e revolucionou o evangelismo mundial. E ele é pai, preste atenção, de 135.000 igrejas no mundo. O segredo dos segredos.
nunca foi a capacidade humana deles. Nunca foi o estudo teológico deles. Nunca foi nada humano. Não foi o coach que ensinou eles. Sabe o que eu descobri, meu querido? Como que esses homens revolucionaram o mundo. Olha só, João 14, 26. Está a resposta. Diga comigo o segredo de todos os segredos. Mas aquele Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O Espírito Santo é quem ilumina os olhos do entendimento. Uau! E aí você começa a ver com os olhos espirituais. Muita atenção. Diga comigo, compreender é ver. Quando você vê, você começa a compreender. Tua capacidade, estou falando espiritualmente, amém? Quando você é capaz de compreender, quando você é capaz de ver, então você é capaz de gerar. O maior problema que nós temos na igreja de hoje é que nós não aprendemos a depender do Espírito Santo, a estarmos cheios do Espírito Santo, e não aprendemos a que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. E eu descobri mais uma coisa. Olha que hoje eu estou dando pérolas para você. Esses grandes homens que eu admiro, que vieram do nada, que não eram ninguém, que não tinham um real, que não tinha família, que não tiveram estudos e transformaram o mundo. E é por isso que eu estou aqui hoje, por causa deles, é por isso que essa igreja é poderosa, por causa que nós aprendemos com eles. Eles não aprenderam no físico, eles aprenderam no espírito. Muita atenção. Isso é muito sério. Diga comigo, aquilo que eu sou capaz de ver, eu sou capaz de crer, e sou capaz de produzir. No Espírito, se você é capaz de ver, se os seus olhos forem iluminados no Espírito, e essa revelação entrar no teu Espírito, você é capaz de produzir aquilo que você viu, aquilo que Deus deixou você ver. Porque Ele disse, eu ceguei os olhos do entendimento deles. Mas houve outros que Ele abriu os olhos do entendimento deles. Sabe qual é algo em comum que tem em todos esses homens? Por exemplo, Smith Wigglesworth. Oh my God. Vou contar um testemunho de Smith Wigglesworth, lá de 1800 e bolinha, meu querido. Trouxeram um menino aleijado para ele. Todo atrofiado, com as pernas para dentro, nunca tinha andado, colocaram no púlpito. O púlpito estava a 4 metros de altura. Quando colocaram o menino no púlpito, ele empurrou com os pés, jogou o menino lá embaixo. Só que quando o menino caiu lá embaixo, ele caiu de pé. Smith Wigglesworth não sabia escrever. E tem um monte de livro. Pastor, mas como assim? As pregações gravadas deles foram transformadas em livros. Hoje, o livro dele é livro de cabeceira meu no quarto de oração. Um homem que não sabia escrever. É o livro de cabeceira do quarto de oração do apóstolo. O que ele viu? O que ele entendeu? Aleluia. Talvez você está brigando, batendo cabeça, querendo entender,
querendo fazer do jeito do mundo, querendo fazer do jeito que o mundo ensina, do jeito que a faculdade ensina, do jeito que o coach ensina, do jeito que o Instagram ensina, do jeito que o TikTok ensina, do jeito que o ChatGPT ensina, mas uma revelação do Espírito Santo pode fazer você produzir as obras de Deus na terra. Aleluia. Uau. Salmo 60, verso 12. Vamos ler juntos essa primeira frase. No 3, 1, 2, 3. Em Deus. Uau. Só a primeira frase, irmão. No 3, 1, 2, 3. Em Deus. Não, só a primeira frase. 1, 2, 3. Em Deus faremos proezas. O que você vai fazer em Deus? Proeza. O meu sogro fez uma proeza. Agora é tua vez de fazer uma proeza. Sabe o que nós vamos fazer em Balneário Camboriú? Sabe o que nós vamos fazer aqui nessa região, Camboriú, toda essa região? O mundo inteiro vai vir ver o que foi feito aqui, porque será proeza, que não foi gerada numa faculdade, não foi gerada numa sala de uma palestra, foi gerado pelo Espírito Santo. Uma iluminação do Espírito Santo no teu espírito pode economizar 40 anos da sua vida. A religião vai te ensinar que você tem que ficar chorando. Oh Deus, faz alguma coisa por mim. Oh Deus, faz alguma coisa por mim. Oh Deus, faz alguma coisa por mim. Oh Deus, você já viu aqueles irmãos que toda vez que a gente chama para frente para orar, ele está lá? Ele acha que alguém vai resolver o problema dele. Mas nada contra você receber oração. O dia que os teus olhos do entendimento forem abertos, você vai produzir as obras de Deus. Diga comigo, o que eu sou capaz de ver, eu sou capaz de crer. E se eu sou capaz de crer, eu sou capaz de produzir. Você tem que ver com esses olhos? Não, tem que ver com esses. Vou te dar alguns segredos. Lá em João capítulo 5, verso 19, olha o segredo. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz. Primeiro Jesus via o Pai. Com que olho? O Pai estava lá na terra fazendo as coisas? Com que olho que Jesus estava vendo o Pai fazer as coisas? Então, com os olhos espirituais que Jesus via o Pai fazer, então ele replicava e fazia e produzia aqui na terra. Quer ver um segredo? Diga comigo, a paternidade tem o poder de abrir os meus olhos espirituais. Quando o servo chegou lá e Eliseu estava na montanha e veio o exército para pegar Eliseu. O servo de Eliseu disse: Eliseu, já era. O monte está cercado de soldados, vão te pegar e vão me pegar. E Eliseu estava com as pernas para cima dando risada.
o senhor não se importa que a gente vai morrer? Aí Eliseu fazia igual eu. Aí Eliseu disse, mais são os que estão conosco. Eu vi algo que você não viu. Eu estou vendo algo que você não está vendo. Mas diga comigo, a paternidade te ajuda a abrir os olhos do entendimento. Então ele disse, Senhor, abra-lhe os... E ele viu que havia mais anjos do que soldados que vieram pegar eles. Cadê a Sônia? Está aí hoje? A Sônia é a financeira da igreja. Ela já está desde o comecinho da igreja. Muitas vezes ela me manda uma mensagem, apóstolo, essa semana tem que pagar 300 mil, 200 mil. Sim ou não, Sônia? E ela está vendo o exército. Porque ela está vendo a conta. Pastor, não tem dinheiro na conta. Sabe o que eu falo para a Sônia? Eu estou vendo algo que você não está vendo. Pastor, o senhor está muito tranquilo. Pastora Isa faz isso. Pastor Dan. Os pastores ao meu redor. Pastor, o senhor não está vendo. Eu falei, estou vendo algo que vocês não estão vendo. Por que o pastor é tão tranquilo? Porque ele está vendo algo que você não. Mas eu tenho o poder de orar para você ver o que eu estou vendo. Ei, agora vem a revelação. Essa não é a revelação. Ó. Está preparado? Eu tenho o poder de fazer você ver o que eu estou? Então preste atenção. Você só vai enxergar aquilo que a tua paternidade começou a ver. Por isso que Jesus disse, cegos guiando. Quando você segue religiosidade, são cegos guiando. Mas quando você é guiado por um profeta, ele te deixa ver aquilo que você não vê, aquilo que ninguém vê. Muita gente diz, esse pastor Medina e essa família do reino são tudo louco, dizendo que vão construir um templo para 5.000 pessoas. Eles não estão vendo o que nós já estamos vendo. Eles não sabem o que nós sabemos. Uau! Tem um versículo. Quem já leu o livro A Maior Moeda de Câmbio? Então você vai lembrar. Tem um versículo que diz assim, que é para nós termos a fé em Deus. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Só que não é isso que está escrito. Está escrito o que aí, pastor? Tende a fé, diga comigo, a fé de Deus. Se você pegar aí a Bíblia Strong, você clicar na letra ali no grego, vai estar escrito de Deus e não em Deus. Ter fé em Deus até o diabo tem, irmão. Pergunta qualquer pessoa na rua se tem fé em Deus. Esses apresentadorzinhos de televisão, tudo tem fé em Deus, os cantorzinhos do mundo, tudo. Deus abençoe. Os youtubers agora tem fé em Deus também. Meu filho falou, tem um youtuber muito legal, ele sempre diz Deus abençoe no final do programa. E daí? Só porque... É porque ele estava querendo me convencer para ficar assistindo. Só porque diz Deus abençoe.
lá na Espanha tem um bruxo que ele sempre aparecia na televisão e ele sempre começava, Deus te abençoe. Tinha até uma Bíblia lá. O capeta, ele sabe te enganar. Mas vamos lá. Ter fé em Deus não te ajudou até hoje. O que te ajudou e o que vai te ajudar e o que vai trazer o céu na terra não é ter fé em Deus, é ter a fé de Deus. Pastor, o que é ter a fé de Deus? Diga comigo, é crer sobre qualquer assunto o que Deus crê. Qualquer situação. Olha a fé de Deus. Quando a gente estava construindo outro templo lá. Não, esse templo aqui. A Sônia ele mandou mensagem. Pastor, precisa pagar 200 mil semana que vem. Quanto tem na conta, Sônia? 0. Então eu tenho uma situação diante de mim. 200 mil de reais para pagar e R$0 na conta. Isso não é uma situação terrível? Quem tem fé em Deus diz, ai Deus, faz alguma coisa. Mas quem tem a fé de Deus, vê a situação como Deus vê. E Deus vê aquilo como nada. Porque para Deus R$1 e 200 mil é a mesma coisa. O dia que você tiver a fé de Deus, você vai começar a produzir o que Deus produz. Não basta ter fé em Deus, você tem que ter a fé de Deus. Agora, a pergunta do milhão não é o que é a fé de Deus. O que é a fé de Deus, todo mundo já aprendeu. Qual que é a pergunta do milhão? Diga comigo, apóstolo, como eu posso ter a fé de Deus? Quem quer ter a fé de Deus? Como que a fé vem? Pelo ouvir, sim ou não? Então diga comigo, a fé vem pelo ouvir. A fé de Deus vem por ouvir Deus. A sua fé é equivalente à voz que você mais ouve. Se a voz que você mais ouve é a Globo, a sua fé será equivalente à da Globo. Diga comigo, a minha fé é equivalente à fé da pessoa que eu mais ouço. Se você só ouviu o apóstolo Pedro Medina, você vai ter a fé do apóstolo Pedro Medina. Mas eu te recomendo ir muito mais além. Ouve a voz do próprio Deus e você terá a fé de Deus. Quando Deus fala, Ele fala e mostra ao mesmo tempo. Diga comigo, ouvir e ver ao mesmo tempo. Quem aqui já ficou tremendo na cadeira quando eu fui orar por um enfermo, dizendo, ai meu Deus, respalda ele, tadinho. Ai, você não deixa ele passar vergonha. Quem já teve essa sensação? E você fala assim, aonde esse pastor arrumou essa ousadia? Quem já teve essa sensação? Sim ou não? Fala a verdade. Você fica nervoso suando, não fala? O pastor diz assim, vai, a mulher não encosta, só vai, aí ela quer ver que ela vai encostar no chão, aí você fala, Deus, você não quer nem olhar, né? E eu ainda digo assim, se sou homem de Deus, ela vai ser curada, e se não... Eu vejo vocês passando mal. Quem já passou mal assim? Eu já vi vocês passar mal. Você fica assim, meu Deus, tadinho, e agora? Meu Deus, não deixa ele passar vergonha. Mas você vê uma ousadia, sim ou não? Fala assim, rapaz, ele não duvidou nem um segundo, como que ele teve essa fé? Não foi a fé do Pedro Medina, foi a fé de... E de onde nasceu a fé de Deus? Olha só. Falei que hoje é negócio de conferência, irmão. Esse é meu, viu? Vocês têm... Quem que fez? Você fala, faz outra coisa. Pô, eu consagrei a fala a Deus. Do meu Deus! O é eu. A
fé de Deus. Então, o que acontece? Quando eu tenho a fé de Deus e quem está perto de mim não tem a fé de Deus, passa mal. Imagina Pedro, irmão. Pedro está lá na beirada do barco. O vento batendo, as ondas batendo. Aí Pedro estava dentro do barco, agora ele está sentado na beirada do barco, a água aqui. E os discípulos aqui. E aí Pedro dá o pulo do barco. Eu imagino todos os discípulos. Aí depois você vê que ele está em pé, em cima da água. É mais ou menos isso. E tinha que ser Pedro, né? Presta atenção. Quando Pedro pulou do barco, ele não pulou na fé dele, ele pulou na fé de Cristo, na palavra de Cristo. No que ele viu Cristo fazer. Aquilo que eu vi Jesus fazer, isso eu vou fazer agora, eu vou andar também. Os pastores da minha cobertura, eles me mandam vídeo dos milagres que estão acontecendo na igreja deles. Sabe como é que são? Igualzinhos que a gente faz aqui. Eu não é? Tem um grupo da cobertura lá. Fica assim, coluna, não dobrou, agora dobra. Aí dobra. Não sei o quê, quem não levanta o braço? Agora levanta. A perna. Por quê? Porque eles viram, tiveram fé e produziram, mas eles estão baseados na fé que eles viram em mim. Imagina se eles captarem direto de Deus a fé. Quem quer ter a fé de Deus? Diga comigo, a fé do apóstolo Pedro Medina vem por ouvir ele falar, mas a fé de Deus vem por Deus falar direto comigo, no meu espírito, e fazer eu ver as coisas. Aí o apóstolo Maldonado me ensinou. Ele falou, filho, 2 horas antes da cruzada, ora em línguas. Quanto tempo? 2 horas. Pastor, o senhor faz isso? Sempre. Todas as cruzadas, ou eventos que tem a ver com curas e milagres, eu fico 2 horas orando em línguas. E com o celular na mão. Me pergunte, por quê, pastor? Para anotar o que eu vi. Os olhos são abertos. Meu espírito começa a ver coisas. Eu fui pregar lá em Ribeirão Preto, no Evangelho Sobrenatural. Acho que eu tenho anotado aqui. E era a ministração. Era a ministração de curas. O Evangelho Sobrenatural é um evento que eu organizo. Vai ter agora uma imersão do sobrenatural lá em São Paulo. E nesse evento que eu faço, eu ministro 3 pilares do Evangelho Sobrenatural. E um deles é curas e milagres. Lá em Ribeirão Preto, era a hora de ministrar curas e milagres. Então eu fiquei orando em línguas. Eu não sei se lá deu 2 horas, mas foi mais de 1 hora. E anotando. E nessas de eu anotar o que eu via, e o que eu vi? Eu vi alguém com um problema no pé, um problema de uma sensibilidade no meio do dedo dos pés. Olha que doideira, irmão. Mas eu vi. E eu vi Deus curando. O que Jesus fazia? O que ele via o Pai? Eu via Deus curando alguém que sentia como um raio, uma eletricidade, uma dor insuportável. Outro eu vi câncer na área nasal e assim por diante. Tudo aquilo que eu vi, que eu anotei no meu celular, aconteceu. 100%. Mas olha que interessante. Esse do pé era o Fernando Laudino, deve estar assistindo aí agora. E ele tinha falado que ele tinha ido lá para ser curado disso.
E Deus, antes dele ter chego, Deus me avisou que ia curar aquilo. E o que eu vi meu pai fazer, eu pus a mão nele, ele foi curado instantaneamente. Você tinha que ver a cara dele, sorrindo, batendo o pé e falando, meu Deus, eu vim aqui para ser curado disso. E aí o que aconteceu? Olha só. Depois do evento a gente foi conversar. Nos conectou com o Lucas. Quando fomos saber do que ele se dedicava, era fazer softwares. Conectou com o Lucas falou, vamos fazer um software para abençoar as igrejas do Brasil, para administrar a igreja. Começaram a trabalhar juntos. Ele veio aqui na Família do Reino na semana profética, aquela louca que só veio o profeta maluco. E ele falou, eu nunca mais saio dessa igreja, largando tudo lá no São Paulo, e está mudando para cá. E na hora daquelas ofertas, os profetas aqui, ele veio aqui e fez um voto com Deus de um valor altíssimo. E agora ele está conectado a isso. Preste atenção, irmão. E se eu não tivesse feito aquilo que eu tivesse visto, eu não tivesse visto nada, não teria toda essa linha de conexão para conectar ele com todo o propósito das 50 nações. E agora ele está me dizendo que ele, os pais, os irmãos, todo mundo está vendendo tudo, mudando todo mundo para cá. Porque Deus me mostrou alguém sendo curado com uma dor que estava no meio dos dedos do pé. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Uau. Quem está gostando? Essa aqui é forte. Diga comigo, quando a minha fé se torna viva. O que é quando a fé se torna viva? Quando a fé genuinamente ela é ativada no Espírito. E você crê em algo, como que eu vou explicar para você? Quem aqui já leu Napoleão Hill, esses pessoal da galera do coaching? Maravilhoso, eu recomendo você ler todos os livros de Napoleão Hill. Nenhum problema. Tudo que esses coaches vão te ensinar, eles ensinam sobre fé. Eu nunca ouvi ninguém falar mais de fé do que Napoleão Hill. Porém, diga comigo, mental. Então eles ensinam você a projetar com a tua mente alguma coisa e você vai alcançar isso. Pastor, o senhor é contra isso? Não. Porque essa é uma fé natural. E Deus pode usar a fé natural? Pode. Eu uso a fé natural? Uso. Eu acredito que eu preciso projetar coisas com a minha mente? Acredito. Deus pode conversar com a fé da minha mente? Pode conversar com a fé da minha mente. Agora, a fé de Deus, ela não é mental. O que diz a Bíblia? Se creres com o teu coração. É uma fé interna, é uma fé no Espírito, é uma fé interior. O teu cérebro não está tendo fé, mas teu espírito está tendo fé. Por isso que dá tilt. A fé mental é aquela que a cabeça sempre está dizendo, sim, é possível, é possível, é possível. Mas a fé de Deus, a tua cabeça diz, não é possível, mas dentro de você, algo diz, é possível, tua mente diz, não é possível. A fé de Napoleão diz, não, mas a fé de Deus, sim. Consegue entender? E tem muito crente treinado até a fé com a mente, mas eu quero te treinar até a fé de Deus, no Espírito, no teu coração. Diga comigo, quando eu ativo a minha fé no Espírito, verdadeiramente, e creio, Deus é obrigado a entregar aquilo que a minha fé concebeu. Pastor, o senhor usou uma palavra muito ruim. O senhor usou a palavra obrigado.
Deus não está obrigado a nada, presta atenção. É verdade. Mas ele diz assim: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Aquilo que eu prometi eu vou. Irmão, eu vou te trazer um versículo que eu nunca preguei nele e vai trazer uma revelação que vai mudar a tua vida. Are you ready? Vou repetir, diga comigo. Quando a minha fé se torna viva, a integridade de Deus tem que me entregar o que a minha fé concebeu. Vamos lá de novo. Quando a minha fé se torna viva, a integridade de Deus tem que me entregar o que a minha fé concebeu. Mais uma vez, quando a minha fé se torna viva, a integridade de Deus tem que me entregar o que a minha fé concebeu. Lucas 1:45. Vou provar o que eu falei num versículo. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada a que creu, a sua fé foi ativada, ela concebeu algo na fé, e agora o que Deus faz? Ele vai cumprir a palavra dele, ele não pode mentir. Entenda, irmão. A religiosidade vai te ensinar a gemer e chorar e implorar para que Deus faça algo. A fé vai fazer você ter aquilo que Deus já fez na cruz. Diga comigo, a fé faz manifestar o que Deus já me deu. Toda vez que você chora e implora, você está dizendo que Deus não fez ainda. Não sei, eu acho que eu estou indo longe demais, eu vou ter que pregar outra coisa. Vocês estão entendendo? Quando você chora e implora, você está dizendo para Deus que Ele ainda não fez. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que você está lá dentro do teu ser dizendo, Ele já fez, eu só quero reivindicar o que é meu. Por isso que o religioso não entende o que acontece aqui. Porque quando a gente ora por um enfermo, isso aconteceu numa igreja que eu fui, aqui na região. Deus curou uma dezena de pessoas. E eu orei assim, seja curado em nome de Jesus. Quando acabou o culto, o pastor chegou para mim e disse, Medina, que é isso, cara? O que é isso o quê, pastor? Você só fala assim em nome de Jesus? Eu falei, Ele, pastor, não estou acostumado com isso não. Eu falei, como é que vocês fazem aqui? Ele falou, rapaz, o último que veio aqui, ele deitava as pessoas no chão, derramava azeite, dava 3 voltas, dava 3 pulos, 4 chutes, 4 colocadas de mão, 3 levantadas, 3 pulinhos, 3 cambalhotas, e aí ele repreendia, quebrava as maldições, invocava os anjos, e aí depois ele clamava pelo sangue de Jesus, e mesmo assim tinha que esperar a cura acontecer no outro dia. Você só fez em nome de Jesus? É porque eu não estou implorando para Deus fazer algo que Ele não fez. Eu estou reivindicando algo que já foi feito. Pelas suas pisaduras nós fomos. Ele supriu todas as minhas necessidades. Então quando alguém me diz, pastor, tem que pagar a conta. No meu espírito eu digo, essa conta já está paga. Por quê? Porque Ele suprirá todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso eu faço. E todas as coisas os serão acrescentadas. Esses dias eu estava com medo. Cheio de problema, e problema financeiro grande, e eu respirei e descansei, porque eu lembrei que tudo que eu faço é buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então eu disse, Deus, agora as demais coisas têm que ser acrescentadas, e fiquei em paz.
E quando a minha fé é ativada, o que acontece? A integridade de Deus é ativada. E Ele tem que entregar aquilo que a minha fé concebeu, porque diz, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se Deus falou, a integridade de Deus vai ter que cumprir. Deus falou, mas Ele só pediu para a gente crer. Sobe o louvor aqui em cima, vamos dar um aplauso ao seu Jesus. Uau! Fique em pé nessa noite. Olha o que diz Romanos 4:20. Romanos 4:20. E não duvidou da promessa. Qual que é o meu trabalho? Diga comigo, meu trabalho é não duvidar. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória. Olha o que acontece com o 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o... De novo, olha só. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, a incredulidade desonra a Deus. E a fé honra a Deus. Pastor, como que a incredulidade desonra a Deus? A incredulidade é quando você coloca em xeque a integridade de Deus. Você está dizendo assim, eu duvido que Deus é Deus, eu duvido que Ele cumpra a palavra dEle, eu duvido que Ele seja fiel e verdadeiro. Eu acho, aí falando em outras palavras ruins, eu acho que Deus é mentiroso, eu acho que Deus Ele é menino, eu acho que Deus não é homem, eu acho que Deus ele só brinca com a gente, por isso que insulta a Deus. Imagina se meu filho começa a chorar quando eu estou levando ele na escola. Ai, desesperado. Filho, por que você está chorando? Porque eu não acredito que o Senhor vai me buscar depois da aula. O Senhor vai me abandonar. Como que eu ia me sentir? Meu filho, quando vai para a escola, ele entra sorrindo, ele nem olha para trás. Porque ele tem tanta certeza que eu vou estar lá para buscar ele depois. Agora, se ele ficasse chorando, não querendo entrar na aula, não, por quê, filho? E se o senhor não voltar? E se o senhor não vier me buscar? Eu não ia ficar envergonhado na frente dos professores e dos pais? Poxa, o meu filho não acredita em mim, estou dizendo para ele que eu vou. Quando você tem incredulidade, você está envergonhando a Deus, dizendo assim, Deus é mentiroso. Deus, ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Deus não tem palavra. É quando você bate o pé e diz, eu creio até o final no que Deus falou, eu não arredo o pé, eu vou crer 100%, como aquele versículo ali de Romanos, coloca lá de novo, olha só, olha que versículo poderoso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Uau, que tremendo, irmão. Diga comigo, revelação não é ter informação das promessas, é saber o que fazer para que as promessas se manifestem. Diga comigo, a fé de Deus vem por ouvir Deus falar diretamente comigo. Quando eu tinha 17 anos, dos 16 aos 17, eu orava dia e noite para Deus me dar o dom de curas e milagres. Era a minha oração diária, era o meu jejum, era tudo. E um dia, lá em Boca Raton, na Flórida, eu orava, muitas vezes eu orava dentro do closet. Todo quarto lá nos Estados Unidos tem um closetzinho, você fecha, ele tem um carpete,
Tem as roupas e é um cantinho bem fechadinho. É um lugar muito legal para orar, porque ninguém te escuta lá dentro. E eu estava naquele closet com 17 anos, totalmente escuro, gritando: Deus, me usa para curar, me usa para fazer cruzadas, me usa para fazer. E eu ouvi e vi. Pastor, quanto tempo durou? 1 segundo. Olha só. Eu tive uma visão do céu aberto, Deus em pé, gigante do tamanho do céu, e a voz dele que projetava para dentro de mim como um trovão: eu curo. Não significou nada para você o que eu acabei de falar, mas para mim me mudou quem eu era por dentro, mudou o que eu acreditava, mudou quem eu era. Porque Deus não, eu já li 1000 vezes na Bíblia que Ele cura, mas agora o meu espírito foi iluminado, os olhos do entendimento. Ali começou o meu ministério de curas e milagres, com 1 segundo onde Ele disse: eu curo. O diabo não tem medo de crente que vai no culto. Ele não tem medo de crente que vai no GC. Ele tem medo de crente que fecha a porta do seu quarto e ouve a voz de Deus. Porque aí ele começa a gerar a fé de Deus dentro dele. Quando você começa a ler a Bíblia em casa e pede para o Espírito Santo estar junto com você na leitura, às vezes você começa a chorar, não pelo que você leu aqui, mas pelo que você ouviu aqui. Porque Ele vai falando com você. Igreja, se nós queremos fazer proezas, se nós queremos alcançar 50 nações, não vai ser com métodos, não vai ser com fé humana, não vai ser com... Tudo isso nós vamos usar como terceiro plano. Mas o que vai de fato trazer o céu na terra é ter os olhos do entendimento do Espírito, é ter visão espiritual, é ter um relacionamento profundo com Deus. Ele vos ensinará todas as coisas. O Bishop Oyedepo, africano desse tamanho, 14 anos, comprou o primeiro sapato. Hoje tem uma cidade de 50 quilômetros quadrados. Ele não tem uma igreja, tem uma cidade. A igreja dele tem aeroporto particular da igreja, da cidade dele. Eu escutei o testemunho dele. Veio da extrema pobreza, do desconhecimento, nunca estudou faculdade, nada disso. Aí ele disse que um dia ele estava orando e ele disse: Deus, me ensina como é a tua prosperidade. Ele disse que ele teve uma visão de 1 segundo. Cara, quando eu escutei isso na voz dele, eu falei: não, foi o que aconteceu comigo com a cura. Ele disse: eu tive uma visão de 1 segundo no meu espírito. E ele disse que naquele dia ele gritou: eu não consigo ser mais pobre. Aí ele explica no testemunho dele que o que Deus acredita sobre as finanças agora era o que ele acreditava. Talvez a fé sobre as finanças que você tem, você aprendeu com teus pais. Você sabia que quase todos que estamos aqui temos uma escassez profunda que foi gerada na nossa casa? E a tua visão do dinheiro veio do teu pai, da tua mãe, da tua avó, que dizia para você: papai, compra isso. Papai não tem dinheiro. Apaga a luz que não tem dinheiro. Come tudo que está criança morrendo de fome na África.
E isso foi gerando em você uma escassez, 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 escassez. Na tua casa não trocavam o interruptor, ficava amarelo, quebrado, rachado, porque para economizar R$1 ficava podre aquele interruptor. Remendavam as roupas, e na tua mente foi gerado uma escassez, uma escassez, uma escassez. Você aprendeu com o teu pai, com a tua mãe, com a televisão, com as notícias, aprendeu na escola, aprendeu com o professor, aprendeu com as notícias de que o mundo está um caos. Mas essa é a fé do mundo sobre o dinheiro. Se Deus te revelasse no teu espírito, abrisse os olhos do seu entendimento, e você ia entender que para Ele não há limites, que Ele é o dono do ouro e da prata, e que para Ele não há limite algum. Ele é o Deus que multiplica, Ele é o Deus que traz, Ele é o Deus, meu Deus. Sim, eu creio em Ti. Levanta a mão para o céu e diz: sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Continua com a mão lá em cima. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. temer por quê? Temer por quê? Vamos com a mão lá em cima, com a mão lá em cima. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Põe a mão no seu ventre assim, onde habita o teu espírito. A Bíblia diz que do teu interior, do teu ventre, fluirão rios de água viva. Eu vou orar agora. Põe a mão no teu ventre. Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Abre os olhos do entendimento dos teus filhos, que eles possam ver no espírito aquilo que eu estou vendo. Que eles vejam agora, Senhor, o Deus sobrenatural, o Deus todo-poderoso, o Deus da provisão, o Deus do shalom, paz, prosperidade, saúde, felicidade, o Deus que vai te curar, o Deus que vai te levantar, o Deus que vai mudar a tua história. Sejam abertos agora os olhos do seu entendimento, e que você venha ver a profundidade, que você venha ver a grandeza, que você venha ver agora a grandeza do poder de Deus. Abre os olhos do entendimento, Senhor. Veja a igreja, veja o que Deus vai fazer na sua vida, veja o que Deus vai fazer na sua família. Veja, não na tua mente, veja no teu espírito. Fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Se conecta ao Espírito Santo agora. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Oh, ora no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito. Os instrumentos mais altos. Olha a tua empresa no Espírito, olha a tua família no Espírito, olha a tua saúde no Espírito, olha o que Jesus fez por ti no Espírito. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Veja, veja, veja. Veja a tua família no Espírito. Veja as nações, veja as nações.
Veja 50 nações, igrejas, empresas, almas, crianças, jovens, adolescentes, de todos os povos, línguas e nações se prostrando ao Rei dos Reis. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover.